de Resolução de Conflitos pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, da Argentina. Bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que é uma honra estar nessa mesa, a convite da BCF, agradecendo ao senador Paulo Paim pela oportunidade de falar para o Brasil inteiro sobre um tema que ainda é difícil, né? Eu percebo assim, e isso é algo que às vezes causa estranheza a mim, a doutora Ana. A gente fala em alienação parental e algumas pessoas fazem uma cara estranha, do tipo, mas por que falar sobre isso? Isso é tão grave assim? E aí a minha resposta tem sido, eu vejo, tanto em termos da minha clínica, quanto na minha atuação na área jurídica, o estrago emocional que isso traz às crianças, já que elas são o foco aqui do nosso empenho, né? Há umas 2 semanas atrás, eu pedi para uma criança vítima de alienação, ela ficou 2 anos sem ver o pai, e pedi para ela desenhar a família. Ela desenhou o hamster e o cachorro. Né? E assim, na verdade, os pais são modelos, né, são referência de estruturação de personalidade, e à medida que esses 2 modelos eles não são confiáveis, essa criança se desestrutura demais. Né? Então, é importante, sim, é fundamental a gente falar sobre isso, informar as pessoas, e o que eu gostaria de falar agora, nesse momento, é algo que o doutor ele já falou, e a doutora Ana também, é a questão da capacitação dos profissionais que atuam junto ao judiciário e os órgãos em torno, principalmente nesse trâmite que precisa ser estruturado de uma forma melhor, porque, na verdade, o que acontece? As crianças, ou elas vão bater na delegacia, ou elas vão aos conselhos tutelares, ou elas vão para algumas CRAs, CREAs, e vão depois, quer dizer, por final, vão bater no judiciário. E essas crianças ficam contaminadas pelas formas inadequadas com as quais esses profissionais acessam essas crianças. E o que eu acho mais estranho, assim, que na verdade a gente tem na lei a indicação das perícias, né, porque na verdade os juízes ficam também muito confusos com todas essas acusações que são feitas dentro desses processos litigiosos, e eles precisam de embasamento técnico-profissional adequado para que eles possam se posicionar. E aí, na verdade, o que acontece? A gente tem os critérios para perícias estabelecidas dentro da lei da alienação parental, existe na lei a formação adequada, a capacitação adequada, só que isso não acontece na prática. Acontece sim em algumas equipes técnicas, mas na maioria das vezes os laudos são emitidos, né, e isso eu tenho visto muito, tenho contestado muito, laudos psicológicos ou biopsicossociais e com assistentes sociais, em que o contexto do litígio não é levado em consideração, houve-se apenas um lado da história, né? Houve-se normalmente o alienador, muitas vezes a fala da criança de forma isolada, os documentos dos autos, né, do processo não são levados em consideração, muitas vezes são realizada apenas uma entrevista com a fala da criança, né? Isso na alienação parental mais leve já é complicado. Em casos de acusações de abuso sexual que são muito utilizadas dentro desses processos litigiosos, né, a gente tem estatísticas internacionais que falam em termos de 50% de falsas acusações de abuso sexual dentro dos processos de litígio. No Brasil, a gente não tem estatísticas oficiais, o que seria de extrema importância para que a gente pudesse se embasar. A gente tem estatísticas não oficiais, né, no Tribunal do Rio de Janeiro, de que a cada 10 acusações de abuso sexual dentro das varas de família, 8 são falsas. E aí o que acontece? Muitas vezes vão parar em órgãos onde a criança pequena, por exemplo, relata que o pai mexeu nela, né, e o diagnóstico é dado em cima dessa fala, ou é dado em cima da fala da mãe ou do pai que levou e que fez a acusação. Então, esses laudos são feitos de forma unilateral, ouvindo apenas a criança, sem contextualização, sem acesso aos documentos processuais. Isso é de uma gravidade extrema,
né? Porque, na verdade, precisa se entender que muitas vezes a criança é instrumentalizada ou ela passa por essa fala repetitiva desde a delegacia, do conselho tutelar, da família em casa, da escola, né? Então ela vai chegar lá e vai dizer, realmente, o meu pai me bateu, o meu pai grita comigo, o meu pai botou a mão no meu bumbum, desculpa a palavra, mas é isso que a gente escuta todo dia no nosso trabalho cotidiano. E é importante que os profissionais entendam que essa fala, muitas vezes, ela é distorcida, que aquela fala não é o diagnóstico, que o diagnóstico ele tem que ser muito mais amplo, né? Isso está na lei, né? Existem critérios, né? O doutor Elísio trabalhou, eu dei sugestões à época, assim, a gente tem critérios para trabalhar com esses peritos, para poder embasar os juízes, para poder tomar uma decisão mais adequada, mas ou as pessoas têm medo, elas acham, né, que não precisam, elas não sabem o que fazer. Então, essa capacitação, principalmente nos profissionais que pegam essa família, né, e essa criança no início, né, se você tem profissionais adequados, bem capacitados, no início desse processo, a gente poupa muita vida emocional, né? Porque, na verdade, é a história da morte inventada, né? A criança está viva, mas internamente ela está morta. Ela está morta porque os pais não souberam separar o que é da conjugalidade, da relação deles, com o que é da parentalidade, que são coisas diferentes, né? Então, eu acho que é isso, né? A ideia é a gente não revitimizar essa criança, passando né? Porque se o profissional ele não é capacitado, aquele laudo vai ser contestado, vai se pedir outra perícia, aí ela passa por outra perícia. E aí a gente leva anos nesses processos e não chega a conclusão nenhuma. Tá? Então, a ideia é que a gente possa capacitar ao máximo e acho que é isso. Obrigada. Muito bem, doutora Andréia Calçada, psicóloga, mestrando em Sistema de Resolução de Conflitos pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, da Argentina.